Economista de esquerda, José Cobori, fez uma entrevista ali no Market Maker. Será que finalmente alguém da esquerda, um economista, né, alguém que estudou, vai conseguir trazer algum argumento de qualidade pra gente aqui? Eu vou então reagir a esse vídeo. Mas antes eu dei uma passada no canal dele e vi um vídeo dele reclamando sobre privatizações, em especial a Sabesp. E como eu já vi, eu já adianto que foi só argumento porcaria, tá? Espero que a entrevista seja melhor, porque aqui não tem nexo nenhum, é só bobageira, olha só. Porque a lógica do capital ela é muito simples, né? Você privatiza para ter lucro. E para você ter lucro, você precisa fazer menos investimentos e cobrar e aumentar o preço. É o que está acontecendo, tá? Muitas reclamações aí de consumidores da Sabesp aqui em São Paulo. Então você perguntou de onde eu sou, eu moro aqui em São Paulo, tá, Dalgisa? Então muitos consumidores aí reclamando que as suas contas, sei lá, era de R$60, passou para 500, 600. Tem vários absurdos acontecendo no reajuste dos preços, né, das contas de água aí da população de São Paulo. Mas isso era previsível, né? Não. Infelizmente, uma grande parte da população apoiou. Tanto que continua apoiando. Ele foi eleito com esse discurso que ia privatizar tudo e mesmo assim a maior parte da população votou para eleger o governador. E na realidade ele fez o que prometeu e agora a população está sentindo na pele. Não, não estamos sentindo nada. Eu também sou de São Paulo e não estou sentindo nada. Falácia número 1, diminui os investimentos para ter mais lucro. É a maior baboseira. Olha só, o CAPEX da Sabesp está aumentando. E aumentando pra caramba. Olha só os últimos 12 meses, o salto que deu e vai continuar fortíssimo nos próximos anos. Foi isso que fez a empresa ser privatizada, tá? Então, não diminui os investimentos, tá? E aí, a gente vê a Sanepar também com investimentos mais apertados. Por quê? Porque ambas empresas, todas de saneamento, têm que cumprir o marco do saneamento, então existe mais necessidade de investimentos. A Sanepar, que é uma empresa diferenciada, que já atingiu a água para todo mundo, ela só tem ali que chegar no marco do esgoto, né? Então tá mais fácil para a Sanepar, ela consegue levar via parcerias público-privadas. Então também tem empresas privadas ajudando, né, nessa questão aí do esgoto. Mas o caso da Sabesp é mais complicado porque ela precisa levar água para todo mundo, né? E até onde eu me lembro, nós estamos em 2025, já vamos completar 525 anos de Brasil e nós temos várias regiões de São Paulo que as pessoas não têm água, não têm esgoto. É para isso que está sendo feita a privatização. O que vai potencialmente deixar a água mais cara é o fato de você levar água aos mais pobres, mas pelo visto o José Cobori, que já tem água, esgoto ali bonitinho, ele não quer pagar essa água mais cara, então ele está desesperado, né? É justificativa para deixar os mais pobres sem água e esgoto, porque é isso que pode acontecer, a água mais cara por levar água para regiões que as empresas públicas em 525 anos não conseguiram, né? Então, olha só, a própria CEO da época da Sabesp disse que a água ficaria mais barata com a privatização e que teria um teto. É a privatização exatamente que possibilita a água não subir como deveria por levar a água para, de novo, os mais pobres e necessitados que não têm água e esgoto. Isso é que deixa a água mais cara, tá? E por fim, é importante a gente lembrar que quem determina os preços da água e do esgoto não é a Sabesp, é a Arcesp, Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo. Então a Sabesp não pode acordar, quer saber, agora eu sou empresa privada, eu vou dobrar a água para todo mundo. Não existe isso, existe uma determinação de uma agência do Estado que vai avaliar o preço ali a ser cobrado. Inclusive ela costuma muitas vezes até ser danosa para as empresas, né? Então não tem nada a ver privatizar e preço de água, porque quem determina é a Arcesp. Se você acha que a água está mais cara, então reclame com a Arcesp, né? A Arcesp, então, ela não sei o que tem que fazer com ela, já é estatal, por que ela está cobrando água mais cara? Se está cobrando água mais cara, é por conta disso. Se tem morador falando que tem, eu tinha 60, agora tem 500, tinha algum erro ali, trocaram algum dispositivo que não estava medindo direito, é isso que está acontecendo. E por fim, ou até mesmo o gato, né? Vamos logo para a entrevista, que aquele argumento lá foi muito fraco, mas só lembrando que eu trabalhei 8 anos para a Sabesp, de 2008 até 2016. Então, a visão do modelo econômico, geralmente dos partidos que são de esquerda, é que o Estado tem um papel importante na economia. Então, cabe a ele fazer uma política fiscal mais expansionista. Não é cortar gasto, que é o que o Trump está fazendo agora, né? Quer cortar gasto, mas está querendo cortar gasto público em setores que... Aquilo que eu falei, né? O grande capital que está lá com ele, na verdade, é o Estado para eles, né? O Elon Musk não quer que corte os gastos que o Estado americano tem com ele não consegue ficar sem... Inclusive, quer que os caras vão para Marte mesmo, para ele... A SpaceX se dá bem, né? Então, bacana.
Geralmente é essa visão, não é que não quero cortar, não. E aí vem, sob o ponto da teoria econômica, o que é o impulso fiscal, o que é a política fiscal em governos mais progressistas. É porque tem uma coisa em teoria, principalmente na neoclássica, que tenta associar muito o que é poupança e investimento, né? Então, o que precede o investimento é a poupança. Não é a poupança, é a renda. Você só tem poupança se tiver renda. Você só tem renda se tiver criação de moeda. Tá? Não vai dizer que eu sou um irresponsável falando isso aqui, mas traçando do ponto de vista da teoria econômica, né? Você pode criar moeda quando você tem uma economia crescendo, produzindo. E qual que é o limite se fosse colocar numa caixinha em números, né? Quanto eu posso imprimir de dinheiro? O necessário para fazer sua economia girar. É o que, teoricamente, o que sua economia crescer, você pode imprimir mais moeda. Se eu fosse resumir, não é tão simples assim. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, para você investir, para a gente crescer a oferta, crescer tudo que a gente discutiu aqui ao longo do bate-papo hoje, eu preciso de investimento. Não está falando de investimento estatal, eu preciso de investimento. Ah, mas para eu precisar de investimento, eu preciso de poupança. Ah, mas não tem poupança, não. Você precisa de renda. O que é aquilo que eu falo? Quando você injeta dinheiro na economia, por isso que a teoria quantitativa já caiu há muito tempo. E a crise subprime foi o auge da prova disso. O primeiro trilhões de dólares não gera inflação. Por quê? Porque o que gera inflação não é a impressão de moeda, é o gasto dela. Então, se você imprime, pegar as reservas cambiais no mundo inteiro em dólar, dá mais de 20 trilhões de dólares. São 20 trilhões que estão parados. Não virou gasto. Né? Então, você imprimir dinheiro não necessariamente gera inflação. O que gera inflação é você gastar o dinheiro. Né? Tá, e quando você faz inúmeros pacotes de incentivos aí para a população, o Bolsa Família, o Bolsa Família vai gerar o quê de produtividade para poder justificar? Vai gerar gasto direto e rápido, inclusive. Isso vai gerar inflação, né? Outro ponto que, para onde está caminhando essa conversa, me parece que ele está vendo a necessidade de investimento. Isso é verdade. Só que quem disse que precisa ser um investimento do Estado, necessariamente, né? O Estado pode colaborar junto e não ser o único detentor dos investimentos. Está caminhando por uma linha meio confusa aqui, mas vamos continuar. O que a gente chama, principalmente em economia e finanças, o gasto de um é a renda do outro. Quando eu gasto dinheiro, esse meu gasto é a renda de alguém. Quando eu gasto dentro da economia, ela é a renda de alguém. Então, o que precede a poupança é a renda, e o que precede a renda é o gasto. E o que precede o gasto é a criação de moeda. Qual a ordem disso? Né? Então, falar, mas eu só posso imprimir moeda se eu crescer a produção, crescer a riqueza do país. Talvez seja essa dúvida no cerne dele, né? Joga a culpa na receita. Que quando você vê, principalmente 2023, agora de 2024, cresceu a arrecadação do governo porque cresceu a economia. Então, cresceu a receita. Teoricamente, ele pode gastar mais. Mas ele tem que ter um superávit primário, tem que gastar dentro das regras. E aí vem uma discussão sobre o modelo econômico. Né? Se você pegar o que está dando certo no mundo, é a China. Eu não acredito que ele vai falar da China, que é exceção. Ele vai falar da exceção, né? Sendo que nós temos 300 milhões de países capitalistas aí que estão dando certo, ele vai pegar a exceção China, o único que deu certo, que é um mix ali de socialismo com capitalismo, um mix de uma irreplicável economia, né? O Brasil consegue ter a mesma influência do que a China tem nas regiões? Não consegue. O Brasil realmente quer ditadura, porque o comunismo ali na China é uma espécie de ditadura. A gente quer isso? A gente quer que ele trabalhe. Aquele negócio de reclamar de escala 6:1 lá é o quê? Deve ser escala 7:0, principalmente no começo, né? O trabalho lá era fogo, né? Então, assim, a gente quer isso, a gente está querendo esse tipo de coisa? A gente não quer, então não adianta ficar mirando na China. Mas, enfim, deixa eu escrever aqui que fica melhor. Vamos supor que a gente chama uma cidadezinha que produz 100 carros e tem 95 pessoas comprando. Aí vai lá governo da minha cidade, injeto dinheiro para todos os moradores. Agora nós temos o quê? 130 pessoas querendo comprar carro, né? Vai faltar carro no mercado, porque a produtividade não aumentou. Beleza, eles conseguem aumentar um pouquinho aqui, eles aumentaram para 110, ainda assim faltou carro. Então o que vai acontecer aqui, é inflação, né? Então a gente tem que fazer de uma forma com que a produtividade cresça junto. E eu te garanto que aumentar os impostos, como o governo gosta tanto de fazer, que é primeiro dar dinheiro na mão do povo, gera inflação, o que ele faz? Aumenta os impostos para compensar. Isso é a forma de realmente fazer as empresas diminuírem a produção e não aumentar a produção. Outra coisa de tratar empresário como um empresário malvadão também é uma forma de o quê? De diminuir a produção, não de aumentar a produção. Então, é óbvio que o gasto, se não for bem feito, ele vai gerar inflação. Eu não estou entendendo onde essa conversa tá querendo levar. Quer dizer que se fosse tão fácil assim, a Venezuela era o país mais rico do mundo, né? Não tem nexo você sair achando que a impressora vai dar conta de toda essa economia. Você tem que
montar um ambiente favorável para as empresas, para que elas produzam mais e aí sim você possa sim jogar mais dinheiro na economia, o dinheiro vai mais girando e tudo mais. Não adianta você quiser ficar se iludindo na questão da China. Vamos ver o que vai falar da China, que dá até tristeza. Ao invés de falar de Estados Unidos, todos os países, todos não, né? Um monte de países da Europa ali, não, vai falar o quê? Da exceção China, que é, de novo, irreplicável. O Brasil não adianta sonhar com a China porque não dá para fazer um modelo igual. E mesmo que quiséssemos, teríamos de tolerar trabalhos aqui quase escasos, principalmente no começo, e sem contar a questão da ditadura, porque lá é ditadura. Se pelo que eu estou dizendo aqui, a criação de moeda precede o investimento. Se eu pegar na ordem, para eu investir lá na frente, eu tenho que ter poupança. Para eu ter poupança, tem que ter renda. Para eu ter renda, tem que ter gasto. Para eu ter gasto, eu tenho que criar moeda. Então, o que a gente, às vezes, na teoria econômica, a gente não consegue encaixar qual que é a ordem dessas coisas, né? A China, ela cria moeda primeiro para depois isso virar investimento, seguir toda essa carreira, toda essa sequência e lá na frente virar produção, depois virar produção. Que quando vira produção, cresce a arrecadação, aumenta a arrecadação do Estado. Então, e até a China está sofrendo, porque um dos pontos ali que a China deu uma explodida por um tempo atrás, primeiro que é um país muito inferior aos Estados Unidos. Quando a gente compara o crescimento, é óbvio que é muito diferente. Você crescer um país que está na desgraça e crescer os Estados Unidos que já está ali no topo, né? Agora que a China já está muito mais bacana, já está com uma dificuldade de crescer igual. Outro ponto que é a questão da população. Olha o quanto que foi o crescimento da população da China. Agora que parou de crescer, o que está acontecendo? As dificuldades, né? Então, se eu não gostasse da China, eu não investiria na Vale, por exemplo. Eu acho que é um país bacana, mas eu sei que eu não consigo querer replicar aquele país. É impossível, né? E outra, se eu tivesse de novo que escolher entre replicar o modelo dos Estados Unidos ou qualquer outro país desenvolvido ali mais top da Europa, que tem uma porrada, por que eu vou querer coisar a China, que é um país... Cara, é ditadura aquela desgraceira, e é trabalho assim, uma porcaria, não quero isso, então vou mirar nos países europeus, por exemplo, ou Estados Unidos. Eu vou ser bem sincero que eu gosto mais até do modelo dos países europeus. Tem um senso menos capitalista, mas também não adianta você querer do dia para a noite virar, agora eu vou querer virar a Noruega, vou pôr um monte de incentivo ali. Não, a Noruega foi caminhando aos poucos, ela não vendeu o petróleo barato, ela usou o dinheiro do petróleo para quê? Para investir, para conseguir ali fazer aquele fundo de investimentos global. Se a gente atropelar as coisas, a gente vai cair nisso aqui, ó, nesse negócio que vai gerar inflação, cara. Tem que fazer a coisa equilibrada. O problema dos políticos e da esquerda é pensar no curto prazo. E é muito mais fácil você vender a ideia do curto prazo, né? Olha quantas pessoas aí de investidores estão desesperadas porque a ação tal caiu, não sei o quê, e não pensa no longo prazo. Não pensa que uma ação que caiu 30%, 20%, 50%, se tiver tudo certo com ela, ela pode depois explodir 1000%. Por que não? Já aconteceu várias vezes. Então, aquilo que eu falei, o problema no Brasil é que a nossa economia não é tão dinâmica assim. Tá? Mas as economias não nascem dinâmicas. Você tem que ter um período para ela se tornar dinâmica. Então, quando a gente tem uma economia extremamente desindustrializada, a nossa economia não tem uma dinâmica para ajustar a oferta conforme a demanda cresce, numa velocidade que tem as economias mais dinâmicas. Então, qual a regra a gente criaria do que seria aceitável do meu nível de alavancagem, de criação de moeda? Né? Qual o nível do endividamento público? Essa é a grande questão. Né? O Japão tem 240% de endividamento frente ao PIB. A nossa está em 80% e não posso. Tá, por que o Japão pode e a gente não pode? Produtividade. Qual que é a diferença? A dinâmica da economia é uma delas, que a gente está dizendo. O Brasil não é tão dinâmico assim. Então, aí quando eu olho, sob o ponto de vista das finanças empresariais, qual que é o nível de alavancagem que uma empresa está sujeita? Quando eu estou falando de estrutura ótima de capital. No Brasil, bem pouca, viu? Existe uma proporção ideal entre capital próprio e capital terceiros. A gente olha isso em avaliação de ações. Por que uma empresa pode ter 40% de capital terceiros e a outra pode ter 60%? Aqui no Brasil é bem pouco o endividamento. Por quê? Por conta dessa gastança. Olha o que acontece com a taxa de juros. É você querer dar um salto, um passo maior que a perna, né? Você acha que pode jogar dinheiro na economia e aí tudo vai resolver magicamente. Acontece Selics altas, as empresas não conseguem crescer. É proibido investir no Brasil. O que acontece? Aí é que a produtividade não aumenta mesmo. Cadê a produtividade crescendo com nem elétricas? Cara, nem elétricas estão podendo crescer hoje em dia no Brasil, cara. Eu invisto em elétricas lá no exterior, uma rentabilidade gigantesca, assombrosa. E aqui no Brasil,
Ainda bem que eu não estou comprando, porque se eu tivesse ali na Áurea, era mais uma empresa com dívida que estaria ali sofrendo. Elétricas, assim, é o cúmulo, cara, sendo que é do perfil dessas empresas terem dívida. Então, no Brasil, cara, é isso, você quer dar um passo maior que a perna, você fica nisso aí vai ficar chorando, porque no Japão, porque na Alemanha, porque aqui nos Estados Unidos, vai ficar assim para sempre. Vai mirar nos Estados Unidos, vai mirar na China, que nem estão querendo mirar aí, né? E vai virar o quê? Vai virar Venezuela, é isso que vai acontecer, se deixarem, né? Mas é que não deixam, pelo menos. Capacidade de gerar caixa. A minha estrutura ótima de capital, ela muda conforme a minha capacidade de gerar caixa. Se eu fosse usar esse raciocínio simples quando eu olho para o Estado, qual que é a capacidade de endividamento do Estado brasileiro? Sua capacidade de gerar riqueza, de fazer a economia girar. Então, a criação de moeda ou emissão de dívida pública, ela tem que ter em algum momento um descasamento, porque a nossa economia não é dinâmica. É diferente, como eu dei o exemplo da economia japonesa. Às vezes ele cria moeda lá e imediatamente esse ciclo todo já foi e ele já não tem um risco fiscal, um risco financeiro. Que o risco fiscal para o Estado é o que a gente chama na empresa de risco financeiro, que é exatamente a sua capacidade de gerar caixa. Então, estou fazendo esse brainstorm mental aqui, que vai vindo na minha cabeça, eu vou falando, mas assim, vamos tentar pensar um pouquinho fora da caixa, né? Porque se os caras já botou as regrinhas, já botou a gente dentro da caixa, a gente vai pensar sempre assim. Eu entendo que ele tentou sair um pouco da caixa e falar ao vivo é muito difícil também. Se sou eu vou pior ainda, me banando todo, me atrapalha, ainda mais se for falar de macroeconomia e não for falar de ações, que é um caminho mais tranquilo para mim. Então é difícil falar ao vivo, esse react já é difícil a gente falar aqui e tal, mas assim, o problema são as ideias que eu percebo enraizadas nele, como se eu não tivesse visto aquele vídeo da Sabesp, talvez eu fosse imaginar ele ainda como um cara que está propondo ideias diferentes. Mas quando a gente vê o que ele falou ali da Sabesp, cara, é mais do mesmo. É um cara que está nas ideias da esquerda, que acha que a gente pode dar uma mágica, um salto, assim, ó, um passo maior que a perna. Não adianta, cara. Você vai jogar dinheiro, por exemplo, pro povão lá, bolsa isso, bolsa aquilo outro, bolsa família. Cara, esse dinheiro aí não está gerando nenhuma produtividade, está sendo sustentado por outra pessoa que está gerando produtividade, e é lógico que vai gerar inflação. A gente tem que arrumar uma forma dessas pessoas serem produtivas. Isso é um exemplo, vai ficar no mais simples aqui, né? O exemplo do Bolsa Família. Esse cara aqui deveria estar trabalhando. Então faça um bolsa estudo, bolsa alguma coisa que vai gerar uma produtividade em algum momento para ele. Bolsa profissionalização, não sei, Bolsa Família, o cara vai ficar lá acomodado, aí sai do índice de desemprego, aí como o Brasil tá bom. Agora eu gostaria de te recomendar este vídeo aqui, você entendeu a ameaça que a Glaze pode representar para a Bolsa e o problema que pode estar acontecendo com o Banco do Brasil agora, ou ainda, se você tem coisa, assiste esse vídeo aqui que tá muito bacana para quem de fato é buy and hold, tá? Um abraço e até o próximo vídeo, valeu!